Eu converso no Cidade em Ação de hoje com o advogado Dr. Carlos Mota, ele que participou nesta sexta-feira de julgamento no Pleno do TRE, que tratou sobre questão de demissões realizadas pela Prefeitura de Itapajé no período eleitoral do ano de 2022. Entre os demitidos da época está o ex-colaborador Anderson da Guia. Dr. Carlos, gostaria que o senhor falasse, explicasse aos nossos ouvintes sobre este julgamento, o mérito da questão, inclusive com resultado que foi, no momento, favorável à prefeita do município. O que de fato foi julgado nesta sexta-feira. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês para poder esclarecer. Maicon, para que eu possa me fazer entender, eu tenho que puxar aqui lá o início do processo. Esse processo, como você bem mencionou, ele se iniciou com uma demissão do Anderson da Guia, né? Uma demissão motivada, a nosso ver, por questões político-partidárias. Durante o processo, a produção de provas em relação a essa perseguição política não foi muito, digamos, facilitada. A produção de provas é difícil, foi algo que ocorreu entre quatro paredes e era difícil de se provar. A prefeita alegou que a demissão se deu por limites da lei de responsabilidade fiscal, enquanto o relato do nosso colega Anderson foi bem diferente disso, né? E teria, sim, sido pelo fato de ele ter apoiado o Danilo Forte. Diante desse relato, se promoveu essa ação. Durante a ação, que foi inicialmente promovida no juiz eleitoral de Itapajé, que abarcou para si a competência, que promoveu todos os atos desse processo, que fez audiência, que determinou, inclusive, a apresentação de todos os contratos temporários do município de Itapajé no período eleitoral, e que eu faço questão de mencionar os números aqui, que essa sim é uma conduta, a meu ver, muito grave e que não foi julgada hoje, e que era o nosso intento e o intento do deputado que fosse julgada, porque isso aqui certamente desequilibrou o pleito eleitoral, que foram as 992 admissões de contratos temporários e 1.134 demissões, em pleno período vedado pela legislação eleitoral. É um número absurdo, né? É um número absurdo esse fluxo de admissões e contratações, e era esse a principal conduta que estava sendo alvo da investigação. O que é que ocorre? Como dito aqui, o processo iniciou em Itapajé. O juiz de Itapajé, ele realizou todos os atos, passou um bom tempo na competência dele e, ao final do processo, ele se julgou incompetente e remeteu para o TRE. Hoje houve o julgamento no TRE e o TRE entendeu que estaria expirado o prazo para o ajuizamento dessa ação, porque o prazo seria até a diplomação dos eleitos, ou seja, até a diplomação dos deputados, né? Que houve lá no ano ainda eleitoral. Se não me falha a memória, foi no final do ano de 2020. Então, 22, houve uma... 22, não? 22, desculpe. No final do ano de 2022. Houve esse entendimento jurídico. Eu discordo desse entendimento. Para mim está claro que o próprio judiciário ficou com o processo em mãos e não pode agora, somente neste momento, dizer que o prazo expirou. Então, a meu ver, o próprio judiciário deu causa para que esse prazo, digamos, se assim for considerado, como eles entenderam, tivesse expirado. Essa é a situação. Não houve o julgamento das condutas, do mérito propriamente dito, que era o que a gente queria, e volto a dizer o quão grave é. Aqui não tem perseguição à prefeita, não há perseguição da parte do deputado da prefeita, há sim uma conduta abusiva por ela realizada de, primeiro, demitir injustamente o nosso colega Anderson da Guia. E pior, né, a conduta mais grave foi de admitir 992 pessoas e de demitir 1.134 pessoas em pleno período eleitoral. Era isso que a gente queria que fosse julgado e que conseguiu a prefeita sair pela tangente. Esse foi o julgamento de hoje. Logicamente, a outra parte vai dar a interpretação que achar mais conveniente. Mas foi o que houve hoje, foi
um julgamento de ordem processual, onde a conduta propriamente dita não foi julgada, entendeu? Foi apenas dito aqui que o prazo estaria expirado, e essa foi a forma que teve de ela ter esse êxito, né? De fato, o resultado foi exitoso para ela. Então, essa é a situação. Eu não sei se eu me fiz entender, são muitos aspectos, muitos detalhes, eu tentei resumir aqui de alguma forma. Diante dessa decisão de hoje, o advogado pretende encontrar meios para recorrer da mesma? Bem, a gente combate decisão judicial por recurso. Eu vou ainda ter uma conversa com o deputado, vou colocar aqui todas essas questões processuais e vamos tomar a decisão aqui de recorrer ou não. Na verdade, o próprio deputado, se assim entender, que vai tomar a decisão final. Lógico que a decisão final é dele. Eu vou procurar orientá-lo, a meu ver, é caso sim de interpor recurso, já antecipando a minha opinião de ordem técnica, mas não sei se essa vai ser a decisão do deputado, não. Ok, doutor Carlos, quero te agradecer pela sua participação, trazendo para os nossos ouvintes esse esclarecimento, e lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Eu queria só, aqui, a título até de tentar acabar, ou tentar pelo menos minimizar o que eu vejo aí, um pouco que acontece em Itapajé. Essas demandas judiciais não têm caráter de perseguição, elas têm caráter de promover justiça, entendeu? Como que um pleito eleitoral vai correr em condições iguais, havendo aqui 992 admissões de contratos temporários, havendo 1.134 demissões. No município como é o de Itapajé, que o IBGE diz que tem 46 mil habitantes. Então, se você fizer uma matemática simples aí, você vê que é totalmente desproporcional, você vê que isso é capaz de afetar o resultado do pleito eleitoral. Então, eu estou dizendo isso porque não há nenhuma desavença, não há nada de ordem pessoal do deputado Danilo Forte para com a prefeita Gorete. O que houve foi uma conduta que, a nosso ver, merecia sim ser combatida. E é só isso, e agradecer mais uma vez o espaço que você sempre nos concede aí na rádio. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, abraço, tudo de bom.